Bom dia, pessoal. Alegria poder compartilhar essa última mensagem do livro de Atos com vocês. Mas confesso que é uma responsabilidade fechar uma série assim. Então, no livro de Atos, Lucas narra cerca de 30 anos da história da igreja do primeiro século. E ele está focando principalmente na ação do Espírito Santo através do ministério dos apóstolos, principalmente do apóstolo Pedro, como nós vemos mais na primeira metade do livro de Atos, e depois do apóstolo Paulo, que assume um certo protagonismo no restante da carta, do ministério do apóstolo Paulo. E isso é o que nós temos visto já na nossa série, que nós demos o nome de Minhas Testemunhas. E ser testemunha, de alguma forma, é o propósito do livro de Atos, pois foi o que Jesus disse aos seus discípulos logo antes dele ser levado ao céu. Quando ele diz em Atos 1, versículo 8: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Jesus, então, estava prometendo o poder do Espírito Santo para que os discípulos pudessem ser suas testemunhas. Só que uma frase solta dessa, dependendo do público, pode não fazer sentido nenhum. Afinal de contas, quem que é esse Jesus? Por que eu iria querer saber alguma coisa sobre ele? Mas quando esse testemunho contextualiza e ensina por que o Evangelho é de fato boas notícias. Quem foi esse Jesus? O que ele falou? O que ele fez? Como e por que ele morreu? As coisas podem começar a fazer mais sentido. Mas tem um detalhe. Essa fala de Jesus em Atos 1, versículo 8, aconteceu depois da sua morte. Entre a sua morte e essa fala, em Atos 1, versículo 8, nós encontramos o motivo da esperança de todo cristão, que é a ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus promete o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para que os discípulos sejam suas testemunhas, ao levarem essas boas novas do Evangelho, ele não está apenas fazendo um discurso motivacional para uma tarefa. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, o que Jesus está prometendo aqui é o poder do próprio Deus, é o poder da ressurreição. O mesmo poder que trouxe Jesus da morte para a vida e que fez com que aqueles discípulos que, na noite da crucificação, na noite anterior, tinham abandonado Jesus com medo, foram transformados a tal ponto de eles estarem dispostos a morrer por essa mensagem, o que de fato aconteceu com a maioria dos apóstolos. Então, o poder que nós recebemos para poder testemunhar é o mesmo poder para a salvação que Paulo fala na carta aos Romanos, e é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E hoje, então, nós chegamos à pregação de número 46, como o Jeff lembrou, e é a última pregação do nosso livro de Atos. E hoje nós vamos olhar para o capítulo 28, que conclui o resumo desses 30 anos de relato desse período da igreja. Um relato que, como nós veremos, não tem um desfecho. Acompanhe comigo, então, a leitura da passagem de hoje, que é o capítulo 28 do livro de Atos. Atos 28 diz assim: "Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo,
disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Cástor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli, no 2º dia. Ali, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Orem comigo. Ó Pai, esta é a palavra do Senhor, que nós cremos ser viva e eficaz. E assim como a leitura de Isaías 55, que o Jeff já compartilhou com a gente hoje, eu oro, Deus, para que essa palavra possa cumprir o propósito dela e regar
a terra seca do nosso coração para produzir frutos, Pai, frutos que são para a eternidade, que glorificam o Senhor, Pai. Então, seja conosco, Pai, seja com a comunidade Horizonte neste momento, enquanto aprofundamos nesse texto, Pai, e buscamos a face do Senhor, buscamos a comunhão e a intimidade com o Senhor, Pai, através da Tua Palavra. Então, envia, Pai, Teu Espírito para nos sensibilizar, abrir nossos corações, para ouvir, para ter atenção e estar sensíveis a esta palavra, de forma que ela possa nos transformar também, Pai. É a nossa oração, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós podemos ver que o capítulo 28 possui 3 partes. Uma parte que se passa na ilha de Malta, uma parte que é a viagem de Malta até Roma e uma parte que se passa em Roma. Então, enquanto nós olhamos para o texto de hoje, eu queria afirmar desde já que esta passagem tem tudo a ver comigo e com você hoje. E por que eu estou falando isso? Porque é fácil nós nos depararmos com alguns dos seguintes obstáculos quando a gente ouve um texto assim. Essa história se passou há mais ou menos 2000 anos, então não tem relevância para hoje. Eu não sou um líder na igreja, ou eu não tenho o mesmo conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, ou então eu não tenho tempo, porque eu não tenho um chamado missionário. E pensando principalmente neste último ponto, é importante nós trazermos um esclarecimento de Mateus 28, que é o texto onde nós encontramos o que se chama de a grande comissão, que diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 19: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. No texto original, em grego, o único verbo que está no imperativo nessa passagem é façam discípulos. Talvez por limitação de tradução, as versões em português trazem o famoso ide, ou então vão, como nós vemos aqui na NVI. Só que esses verbos, eles estão no particípio. O que isso significa? Que eles estão subordinados, eles são dependentes do verbo principal, que é fazer discípulos. Ele tem mais uma ideia de voz passiva. A ideia, então, desse versículo, sendo traduzido direto do original, seria mais ou menos isso. Tendo ido, façam discípulos de todas as nações. O ide, ou então vão, não é o imperativo nesse caso. Jesus simplesmente considera que esse ir já iria acontecer. E como nós vemos, pelo livro de Atos afora, esse ir aconteceu, na maioria das vezes, por causa da perseguição à igreja, não porque aquelas pessoas entenderam ou sentiram que elas tinham um chamado missionário. Em outras palavras, a ideia é a seguinte: seja para onde for que Deus nos leve, nós ainda temos a missão de fazermos discípulos. Então, novamente, esse texto tem tudo a ver com você e comigo hoje. Então, enquanto nós olhamos para o texto de hoje, já pensando em como que ele se aplica para nós, também hoje, eu gostaria que vocês ficassem atentos a 3 pontos, que são muito práticos e nos ajudam na missão de fazer discípulos. E esses 3 pontos são testemunho, hospitalidade e comunhão. Então, enquanto nós passamos pelo texto do capítulo 28, fiquem atentos a esses 3 pontos. Se nós somos discípulos de Jesus, é importante nós sabermos qual que é a mensagem que nós temos para testemunhar, nós devemos praticar a hospitalidade e nós precisamos exercitar a comunhão. E tudo isso com a certeza de que nós temos a providência de Deus a nosso favor e o fato de que Ele é um Deus soberano. Isso nos ajuda a cumprir o propósito do livro de Atos, que é ser testemunha de Jesus. Então, o capítulo 27 terminou com aquelas 276 pessoas que estavam no navio, chegando a salvo em terra. Depois deles terem ficado vários dias à deriva em mar aberto e ter naufragado.
E a primeira parte do capítulo 28, como nós vimos, começa com a descoberta de que a ilha se chamava Malta. E é incrível aqui pensar na providência e na graça de Deus nessa situação. Imaginem só, 276 pessoas exaustas, famintas, molhadas e com frio. E Lucas relata que os moradores mostraram extraordinária bondade, fizeram uma fogueira e ainda hospedaram todas aquelas pessoas. Pensem só, uma fogueira para poder aquecer 276 pessoas. E um lugar para hospedar esse tanto de gente pode parecer algo impossível, ainda mais numa ilha. Mas se Deus tem um propósito em tudo isso, Ele mesmo vai providenciar para que isso aconteça. E um detalhe curioso aqui que nós vemos é que Paulo, vendo a necessidade do que estava acontecendo, o que ele fez? Ele começou a juntar gravetos, sabendo que seria importante para poder manter acesa uma fogueira para aquecer aquele tanto de gente. Paulo começou de cara a dar um bom testemunho através do serviço. Mesmo estando ele exausto, faminto, molhado e com frio. E aí eu pergunto, será que quando somos nós, aqueles que estão exaustos, famintos, molhados e com frio, nós temos a mesma disposição para servir que o apóstolo Paulo? Ou nós simplesmente nos colocamos na postura de pensar que nós temos o direito de ser servidos, já que eu estou cansado e faminto e com frio? E ao juntar esses gravetos, então, nós lemos que uma víbora se prendeu à mão de Paulo. E aqui mais uma reflexão também, só para pensarmos, qual que seria a nossa reação diante de uma situação como essa? Paulo não se desesperou. O que ele fez? Sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. Qual que era, então, o motivo dessa confiança que Paulo tinha? Atos capítulo 23, versículo 11, isso ainda quando ele estava preso em Jerusalém. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então não seria um naufrágio, a exaustão, a fome ou o frio, ou uma víbora, que iriam impedir Jesus de cumprir aquilo que ele tinha falado para Paulo. Paulo sabia que ele ia testemunhar em Roma, porque o Senhor já tinha falado isso para ele. Então surgem mais oportunidades para Paulo testemunhar do Senhor Jesus, como nós vemos. Primeiro, o povo da ilha acreditava que o fato da víbora ter se agarrado à mão de Paulo era um sinal de julgamento divino. E então eles ficaram só esperando para ver que hora que ele ia espatifar no chão, ia cair morto. Depois, passado muito tempo, vendo que não tinha acontecido nada, fala que eles mudaram de ideia e passaram a achar que Paulo era um deus. E lembrem-se, como Malta fazia parte do Império Romano, a cultura era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, tratar Paulo como mais um dos deuses era normal para eles. Mas mesmo nós não encontramos isso diretamente no texto de Atos 28, Lucas não tendo descrito isso, nós já sabemos que Paulo nunca iria aceitar ser chamado de Deus. Quando isso já aconteceu anteriormente, como nós vimos no capítulo 14, qual que foi a reação de Paulo? Quando ele e Barnabé começaram a ser chamados de deuses e os habitantes daquela região começaram inclusive a trazer sacrifícios para eles. Ouçam o que Lucas relata, Atos capítulo 14, versículo 14 também. Logo depois deles terem sido chamados de deuses. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo,
que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então, Paulo não apenas rejeitou ser chamado de Deus, como ele aproveitou aquela situação para testemunhar do Senhor Jesus também, em Atos 14. Então, apesar de Lucas não relatar isso diretamente, nós podemos ter certeza de que Paulo rejeitou ser chamado por Deus também em Malta e também aproveitou a situação para testemunhar do Senhor Jesus. E da mesma forma também, depois que Paulo curou o pai de Públio e os outros habitantes na ilha. Apesar de Lucas não relatar diretamente, qual que é o padrão que nós encontramos, tanto nos evangelhos como no livro de Atos? É que as curas nunca tinham finalidade em si mesmas. Elas sempre eram acompanhadas ou acompanhavam a mensagem das boas novas do Evangelho. É o cumprimento do que nós vemos na versão de Marcos da Grande Comissão, quando ele diz em Marcos 16, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E nós vemos Deus cumprindo essa palavra no ministério apostólico, aqui especificamente no ministério do apóstolo Paulo. Tudo com o propósito de que as boas novas fossem anunciadas até os confins da terra. Então, no versículo 11, nós lemos o seguinte, voltando para Atos 28. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Então, nós sabemos que eles precisaram ficar na ilha de Malta por 3 meses por causa do inverno. E o versículo 10 diz o seguinte: eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Como nós temos visto ao longo do livro de Atos, nós sabemos que a pregação do Evangelho gera uma de 2 reações. Ou a mensagem é aceita, ou a mensagem é rejeitada. E muitas vezes, quando a mensagem é rejeitada, como nós temos visto, ela é acompanhada de perseguição e violência. Então, o fato de nós lermos aqui que o povo da ilha prestou muitas honras e forneceu suprimentos para a viagem, depois de 3 meses, ouvindo Paulo testemunhando sobre as boas novas, certamente é um indício de que eles receberam a mensagem do Evangelho. Na verdade, de acordo com a tradição, Paulo plantou uma igreja na ilha de Malta e Públio, que diz que era o homem principal da ilha, acabou se tornando o primeiro bispo daquela igreja. E aí nós passamos para a segunda parte do capítulo 28, que é a viagem de Malta em direção a Roma. E eu confesso que ler o capítulo 27 e o capítulo 28, olhando para um mapa, foi muito encorajador para mim. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. No versículo 4 do capítulo 27, nós vimos que o navio em que Paulo estava partiu de Sidom. O destino era Roma, porém, como nós lemos que os ventos eram contrários, eles tiveram que passar ao norte do Chipre. Já no versículo 7, ainda do capítulo 27, nós vimos que eles partiram de Quinido e o destino ainda era Roma. Porém, como nós vemos que os ventos eram contrários, eles tiveram que navegar até o sul da ilha de Creta. E Creta, como nós vimos na semana passada, foi o local onde Paulo tinha advertido ao centurião e aos responsáveis pelo navio de que não era prudente seguir viagem. Mas como eles decidiram seguir viagem assim mesmo, ignorando o conselho e a sabedoria de Paulo, o relato que nós temos é que o navio foi arrastado
até o sul de uma pequena ilha chamada Clauda, que mal aparece no mapa. E aqui nós pensamos, eles estavam em mar aberto e totalmente sem controle do navio. Eles poderiam ter sido arrastados para qualquer lugar. É só olharmos no mapa para vermos as possibilidades. Grécia, Turquia, de volta ao Chipre, o Líbano, Egito. Eles poderiam ter ido para qualquer lugar, já que eles não tinham controle nenhum do navio. Porém, nós lemos que eles foram arrastados até uma ilha chamada Malta, que estava onde? Justamente no caminho para Roma. Acaso? Coincidência? Sorte? E depois de passarem 3 meses na ilha de Malta, já agora na viagem a caminho de Roma, nós vemos esse pequeno detalhe no versículo 13 do capítulo 28. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. E quando nós olhamos no mapa, onde fica Régio, onde fica Puteoli e onde fica Roma, esse vento sul deve nos fazer louvar a Deus por sua soberania. Aula de geografia. O vento sul vem de onde mesmo? Muito bem, do sul. Ou seja, na representação do mapa, ele vem de baixo, que fez com que eles pudessem navegar com o vento a seu favor desta vez. Nós podemos até usar vários termos técnicos para explicar que eles aproveitaram a condição climática favorável, só que nós sabemos quem que está no controle de tudo isso. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o rei Davi também reconheceu essa soberania, quando ele escreveu no Salmo 65, versículo 7. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Deus é soberano, não apenas sobre os ventos e os mares, mas sobre toda a história e sobre toda a criação. Sabe o que isso significa? Eu não sei se você sabe, mas Deus é soberano sobre a sua vida também. Jesus tinha dito para Paulo que ele iria testemunhar em Roma. E como o Jader lembrou, ele não falou que a viagem seria segura e nem confortável. Eu sei que o nosso desejo é sempre ter voo direto, né? De preferência com upgrade para a primeira classe. Mas só com upgrade, porque dinheiro para a primeira classe a gente não tem. E se puder ter janela? Mas se a sua jornada tem tido muitas escalas, você tem ficado no corredor logo do banheiro e não tem tido o conforto que você desejava, confie que Deus está cumprindo os propósitos dele no tempo dele. Se nós conseguirmos, irmãos, então, descansar nessa verdade, nós vamos aproveitar muito mais a jornada que ele chamou para cada um de nós. Seguindo então, chegando a Puteoli, nós lemos que Paulo e seus amigos encontraram alguns irmãos que os convidaram a passar uma semana com eles. E aqui nós vemos Deus dando a graça da hospitalidade e da comunhão para Paulo e para seus amigos, logo antes deles seguirem para o destino deles, que era Roma. E partindo finalmente para Roma, nós lemos, versículo 15, os irmãos dali, de Roma, tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Dá para imaginar a expectativa de Paulo e daqueles irmãos da igreja em Roma também, para quem Paulo já tinha escrito a carta. Na carta aos Romanos nós lemos, logo no início, no Romanos 1, versículo 11,
Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. E agora, nessa terceira parte do capítulo 28 de Atos, todo impedimento foi removido. Paulo finalmente chegou em Roma. E o que nós lemos é que Paulo ficou, então, em prisão domiciliar. Versículo 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. E nessa última parte do capítulo 28, Lucas relata sobre 2 encontros que Paulo teve com os judeus. O costume de Paulo, sempre que ele chegava numa cidade, era ir primeiro até uma sinagoga e testemunhar das boas novas. Desta vez, como ele estava preso e sem poder sair de casa, de alguma forma, ele trouxe a sinagoga até ele. Como? Ele convidou os líderes dos judeus até a sua casa. No primeiro encontro, Paulo, de alguma forma, fez a sua defesa e explicou que era por causa da esperança de Israel que ele estava preso com algemas. E qual que era a esperança de Israel? Quando ele estava fazendo uma de suas defesas diante das autoridades em Cesareia, logo depois de ter saído de Jerusalém, já preso, Paulo disse o seguinte, Atos 24, versículo 14: Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Israel esperava por um Messias, e Israel esperava pela ressurreição. Quando, porém, Paulo testemunhou que Jesus era o Messias, como o próprio Jesus afirma à mulher samaritana em João 4, 26, e que ele mesmo era a ressurreição, como ele afirma em João 11, 25, ele era então tanto o Messias como a ressurreição que o povo de Israel esperava, aquelas pessoas não entenderam, não perceberam e se tornaram insensíveis. Então, no segundo encontro, quando os líderes dos judeus vieram em número ainda maior até a casa de Paulo, o que Paulo fez? Versículo 23. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. E é um grande testemunho ver Paulo colocando em prática aquilo que ele nos ensina em suas cartas, como, por exemplo, aproveitar ao máximo cada oportunidade, como Efésios 5,16, ou então sobre estar preparado para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como vemos em 2 Timóteo 4, versículo 2. É incrível ver o foco que Paulo tinha para a missão que ele foi chamado. E aqui, mais uma vez, nós observamos as 2 respostas possíveis ao anúncio das boas novas. Versículo 24. Alguns homens foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. E em resposta àqueles judeus que não creram, Paulo cita as palavras encontradas no livro do profeta Isaías, palavras que também já haviam sido ditas por Jesus, tanto em Mateus 13 como em João 12. E esse endurecimento do coração, que leva à insensibilidade dos olhos e dos ouvidos, é de alguma forma Deus entregando aquelas pessoas aos seus ídolos, aqueles que de fato estão controlando o coração deles. É exatamente o que o salmista fala em Salmo 115, Salmo 115, versículo 8. Tornem-se como eles, como os ídolos, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Em outras palavras, quem confia em ídolos, embora tenha ouvidos, embora tenha olhos, embora tenha coração, não consegue entender, nem perceber e se torna insensível. Essa foi a palavra profética, tanto de Isaías,
como de Jesus e agora de Paulo, contra aqueles que rejeitaram as boas novas do Evangelho. Mas o que essa dureza de coração dos judeus tem a ver com cada um de nós, que não somos judeus por descendência natural, hoje, em 2025? Paulo diz que isso é um mistério. Romanos 11, versículo 25, diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Depois ele continua dizendo que foi graças à desobediência dos judeus que nós, gentios, aqueles que não somos judeus, recebemos misericórdia. A misericórdia de sermos chamados para o reino de Deus através daqueles que fielmente vêm obedecendo a missão de fazer discípulos até os confins da terra. Tudo isso até que chegue à plenitude dos gentios, ou seja, tudo indica que há um número de gentios recebendo as boas novas do Evangelho que deve ser atingido. Essa era a missão de Paulo. E aí seguimos no versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então, nós já vimos a hospitalidade sendo praticada pelo povo da ilha de Malta, o que Deus usou como porta para eles receberem o Evangelho através de Paulo. Nós já vimos a hospitalidade sendo praticada pelos irmãos de Puteoli, que Deus usou como fonte de comunhão, tanto para eles como para Paulo e seus amigos. E agora nós vemos a hospitalidade sendo praticada por Paulo, que Deus usou tanto como fonte de comunhão para o próprio Paulo, como para aqueles irmãos que iam visitá-lo, mas também como porta para que Paulo pudesse compartilhar as boas novas com aqueles que não conheciam a mensagem. E também com os que conheciam, porque a mensagem do Evangelho é para todo mundo, inclusive para nós que já conhecemos. E além disso, nós temos o registro também histórico de que foi nesse período, da sua primeira prisão em Roma, que Paulo escreveu as cartas de Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. Como ele mesmo disse na última carta que ele escreveu antes de morrer, que foi 2 Timóteo, isso já no período da sua segunda prisão em Roma, alguns anos mais tarde, depois desse relato de Atos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E isso é tão verdade que essa palavra chegou até nós hoje e continua chegando até os confins da terra. E assim termina o relato de Lucas, do livro de Atos, sem descrever os próximos acontecimentos na vida do apóstolo Paulo, mas simplesmente termina em aberto, dizendo que o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo estavam sendo anunciados. E essa tem sido a missão da igreja até hoje. O relato de Lucas para no capítulo 28, mas a história e a missão da igreja não. O capítulo 29 de Atos continua sendo escrito até hoje. E de quem que é essa missão? Na carta aos Efésios, uma das cartas que Paulo escreveu nesse período que ele esteve preso em Roma, ele fala sobre preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Todos nós que fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E qual que é a obra do ministério? Sermos testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Mas isso já não tem sido feito há 2000 anos? O que falta? Até quando que vai essa missão? As palavras de Jesus aos discípulos ainda valem para nós. Atos 1, versículo 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porém, apesar de nós não sabermos os tempos ou as datas, algumas informações nós temos pela palavra de Deus. Em Mateus 24, versículo 14, nós lemos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Romanos 11, como nós já vimos, temos a indicação de que há um número de gentios a ser atingido. E em Apocalipse 6, nós somos informados de que há um número de mártires a ser atingido também. E só uma informação adicional. A palavra usada para testemunhas em Atos 1:8, nos manuscritos originais em gregos, é a palavra martos, de onde também vem a palavra para mártir. Então, o que nós sabemos? O Evangelho deve ser pregado em todas as nações, e enquanto isso é feito, há um número de gentios e um número de mártires que deve ser atingido. Que número é esse? Nós não sabemos, mas nós prosseguimos na nossa missão. E depois disso, aí sim, o anseio daqueles mesmos discípulos, em Atos 1, versículo 6, sobre quando então será restaurado o reino a Israel. Esse anseio, depois dessas coisas se cumprirem, isso sim vai ser satisfeito. Não quando o Israel geográfico vai ser restaurado, mas o verdadeiro Israel de Deus, que não é segundo a descendência natural, mas é pela fé. A fé de que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e chamados para sermos suas testemunhas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós confessamos que nós muitas vezes andamos ansiosos, nós queremos saber os tempos e as datas, nós queremos saber os números, e nisso a gente esquece de simplesmente obedecer e cumprir a nossa missão. Nós pedimos ajuda, Pai, nós pedimos de fato o poder do alto, o poder do Teu Espírito, o poder da ressurreição, o poder da salvação, para nos impulsionar, Pai, nessa missão dada, de fazer o Teu nome conhecido até os confins da terra, Pai. Ajuda-nos enquanto engajamos nessa missão, seja onde for que nós estivermos, Pai. Seja indo até o outro lado do mundo, seja no nosso ambiente de trabalho, no convívio com a família, Pai, que nós sejamos testemunhas verdadeiras, que declaram as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, Pai. Derrama, Pai, sobre nós o Teu Espírito para que fielmente, Pai, em obediência, nós possamos cumprir a Tua missão, Pai. E ansiamos, declaramos o nosso anseio por poder dizer que essa missão foi completada, Pai, e que estaremos com o Senhor face a face por toda a eternidade, Pai. Essa é a oração, Pai, o nosso anseio que nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém.